Gente, veja essa história. O cara trouxe um tijolo do Iraque que vale milhões e milhões de reais e ele ia jogar fora porque ele não sabia, achava que isso era um desenho. E olha só essa história maravilhosa. Quando ele estava voltando para o Brasil, ele pediu aquele tijolo e trouxe para o Brasil. Ele trouxe porque o tijolo tinha uns desenhos bonitinhos. Quando chegou no Brasil, ele ia jogar fora aquele tijolo. Ele ia jogar fora aquele tijolo. Mas aí a esposa falou, não joga fora não. Dou pro professor Paulo Barbosa, que ele é professor de história. Ah, tá bom. Esse professor ficou com esse tijolo mais de 20 anos. Quando eu estava no museu mostrando algumas escritas cuneiformes, esse professor chegou e falou, eu tenho um tijolo lá em casa com esses desenhos. Eu falei, eu quero ver. Quando chegou na casa dele, que me deu o tijolo, eu pus no colo assim. E eu falei, professor, isso aqui não é desenho, isso aqui é escrita acadiana. Ele falou, o que está escrito? Eu falei, não dá para ler igual se ler o jornal. E eu traduzi. As 3 linhas do tijolo dizem assim, eu sou Nabucodonosor, rei da Babilônia, provedor dos templos de Eságila e Êsida, e filho primogênito de Nabopolassar, rei da Babilônia. Quando eu traduzi o tijolo, eu publiquei a tradução num artigo indexado, a gente precisa disso para o currículo Lattes. Aí depois veio a vez de datar o tijolo. Aí eu fiz uma parceria com a USP, eu já estava estudando na USP nessa época, para datar o tijolo pelo IPEM. A gente faz uma datação com termoluminescência, que data a cerâmica. E bateu que o tijolo tinha 2.300 anos. Ele é 300 anos antes da Era Comum. Aí eu tive um problema. Vocês que são teólogos sabem qual é. É que o Nabucodonosor está 600 antes da Era Comum. Os cristãos falam antes de Cristo, o judeu fala antes da Era Comum. Então se o tijolo está dando 300, como é que eu explico essa defasagem? É falso. Aí o professor Casimiro Munita, que eu mando um abraço para ele se estiver nos ouvindo aqui, ele me explicou, não. Mas a análise é precisa? É precisa. Tem um erro de 50 anos para mais, para menos, mas é precisa. Mas ele me explicou. Quando a gente data a termoluminescência, a gente data a queima da cerâmica. Então, por exemplo, aquele incêndio que teve no Rio de Janeiro, as peças egípcias lá, que são da 18ª dinastia, vão datar agora como sendo da época da queima. Porque a queima que dá a data, vocês entenderam? Então ele falou, deve ter tido algum incêndio na Babilônia e esse tijolo estava no incêndio. Quando eu fui a Londres, eu descobri em Londres, numa exposição que tinha lá sobre os judeus no cativeiro, que aliás isso era negado em Yale antes, que o cativeiro era um mito. Por isso quando você falou do cativeiro, e hoje a gente tem a comprovação histórica que o cativeiro babilônico existiu. Aí eu descobri esse tablete que Alexandre o Grande, ou um dos generais dele, mandou reconstruir o templo de Eságila. Por quê? Porque o templo de Eságila foi o único edifício queimado pelos soldados de Alexandre o Grande.